Hoje nós vamos ter uma palavra que é um complemento de alguns assuntos que nós já temos falado, temos discutido. Alguns de vocês devem lembrar, espero, né? Que lembrem de alguns títulos de mensagem que nós tivemos aí nos últimos finais de semana. Falamos a respeito de ser discípulo ou testemunha, de entendimento ou conhecimento. Falamos sobre pai e filhos. Isso, né? Sim, ó, uma pessoa lembra. Amém. E hoje, queridos, o título da mensagem de hoje é: Por que você faz o que você faz? Por que você faz? Ou por que eu faço aquilo que eu faço? Esse porquê junto com acento aí, se alguém está em dúvida aí para escrever, né? Certo? Vamos lá. Inicialmente, queridos, eu quero convidá-los a ler comigo o livro de Salmos, no capítulo 127, versículo 1. Salmos 127, versículo 1. É um texto muito conhecido, muito citado por aí, talvez sem a compreensão do que realmente isso significa para a nossa vida. E está escrito assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vamos ler de novo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, inútil, perdido, é o trabalho, veja bem, está falando de um trabalho, daqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, inútil, é o trabalho daqueles que vigiam, o trabalho dos sentinelas. Queridos, é conveniente nós sabermos que trabalhar e edificar são coisas bastante diferentes. Quem trabalha nem sempre edifica um projeto. O texto está dizendo, o texto, esse que nós lemos, fala em dois tipos de pessoas. Fala no Senhor e fala nos trabalhadores. E o texto está dizendo que se o Senhor não edificar, não está falando se o Senhor não trabalhar naquela obra, edificar. Em vão trabalham, em vão é o trabalho dos trabalhadores que estão ali suando, se dedicando, se empenhando para edificação dessa casa. Queridos, muitas vezes alguns trabalhadores trabalham apenas pelo salário. Eu já ouvi, infelizmente, né, creio que alguns de vocês também, o camarada fala assim: olha, pelo que eu recebo aqui, eu estou fazendo até demais. Né? Queridos, uma pessoa assim jamais vai alcançar uma outra função, uma outra posição dentro dessa empresa. Uma pessoa assim fica rolando, rolando, rolando. Como fala-se por aí, né? Que pedra que rola muito não cria limo. É um ditado popular, mas que faz todo sentido. A empresa que eu trabalho, a empresa tem 49 anos. Eu estou lá 1 ano e pouquinho, né? Mas existe
trabalhadores com 42, 41, 40, 39, 38 anos. Isso é fantástico. Uma pessoa se dedicar a trabalhar? Não. Se dedicar a servir. Para que com este trabalho, servindo, ele contribua para a edificação. E queridos, dentro do nosso meio cristão, nós precisamos ter esta compreensão de que se eu me proponho a realizar um trabalho, eu preciso no sentido de uma necessidade. Esta necessidade revela a minha identidade. Se eu trabalho, eu preciso ir além. Jesus, ele usa um termo que é maravilhoso. Ele fala a respeito da segunda milha. Ele diz assim, vocês aí, seguinte, se te obrigarem a andar uma milha, anda também a outra. Naturalmente, ele está se referindo aos judeus que eram escravos de Roma, portanto, Jesus era um judeu e, como judeu, ele também era um escravo de Roma, o Império Romano, que dominava, naqueles dias, naquela época. E a lei romana dizia o seguinte: se um cidadão romano estivesse carregando lá um volume qualquer, estivesse voltando do supermercado, carregado de sacolinhas lá, e ele encontrava um judeu na rua, esse judeu era obrigado, por lei, a carregar aquelas sacolas durante uma milha. A milha terrestre, para quem não sabe, é 1.600 e alguns metros. Aí. Ou seja, nos dias de hoje, dá em torno de 16 quadras. Então é bastante chão, E Jesus está dizendo, se te obrigarem a andar uma milha, anda também a outra. Peraí um pouquinho, mas a minha obrigação é andar uma milha. Então andei uma milha, eu vou largar esse negócio aqui no chão e vou virar para o outro lado e vou embora. Jesus está falando assim, não façam isso. Vão além. Por quê, queridos? Porque a primeira milha, ele vai andar como servo, escravo. A segunda milha, ele anda como livre, com liberdade. Eu tenho liberdade de escolha. E por eu ter essa liberdade de escolha, eu vou então além. Eu vou fazer mais. Queridos, pessoas que ficam os 42 anos na mesma empresa, naturalmente só estão ali porque andaram a segunda milha. Talvez nem saibam disso, mas aplicaram este princípio, por isso estão lá. Por isso estão lá. E, queridos, vamos trazer isso para a nossa vida pessoal. Se o que eu faço só por salário, só para ter uma remuneração, olha como isso é curioso. Existem denominações por aí que as pessoas que estão ali, elas estão ali porque estão recebendo um pagamento. Tempo atrás, eu e minha esposa participamos de uma reunião por aí. E numa conversa ali, pois é, como é que é assim? Não. E a gente recebe para isso. Recebe, é assim, a gente recebe um pagamento.
E esse pagamento, naturalmente, é ofertado, né? Ofertado para que essas pessoas permaneçam ali fazendo o que estão fazendo. Tá? Estamos falando de igreja. Igreja, queridos. Então, se hoje eu recebo para fazer o que eu estou fazendo, e eu considero que eu estou fazendo para Deus, e Deus está me pagando um valor para isso. Então, eu estou aqui fazendo. Mas, de repente, alguém me oferece mais. Se eu estou trabalhando só pelo salário. Então, eu saio daqui e vou para outro lugar. Por quê? Porque eu estou fazendo apenas para merecimento. Não, eu estou fazendo isso porque então eu mereço algo melhor. Aqui nesse lugar não estão valorizando o meu trabalho. Não estão me pagando o que eu mereço. Então eu vou para um lugar diferente. Se eu troco o meu trabalho por salário, quem me garante de eu não aceitar uma proposta, uma oferta que nem de Deus é? O diabo pode oferecer coisa melhor. Aí o cidadão vai. Por quê? Porque está fazendo só por salário. Curioso, né? Queridos, toda vez que nós encontramos aquilo que nós já falamos sobre identidade, e se eu descubro qual é a minha identidade, e a minha identidade não é de servo, a minha identidade, ela é a identidade de filho. Ah, pregador, mas como que é isso? Nós sabemos, queridos, que no mundo, ou desde que o mundo é redondo, existem dois tipos de pensamento. Ou eu penso como servo, como escravo, ou eu penso como filho. Existe luz e trevas, dia e noite, né? Azul e aquela outra cor. Azul, naturalmente, é superior. Né? E, queridos, esse pensamento que nós temos precisa estar muito bem arraigado na nossa vida. Precisa estar muito bem compreendido. Eu preciso saber quem eu sou. Para que através desta identidade revelada na minha vida, eu possa dar um destino para aquilo que eu estou fazendo. Vocês querem ver só como isso é curioso? Vamos lá no livro de João, capítulo 15, versículo 15. João 15, 15. Vamos ver o que está escrito ali. Isso, queridos, é Jesus falando para os seus discípulos, né? Ele diz assim: já não chamo vocês de servos, escravos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Queridos, o servo, ele não tem conhecimento da grandiosidade do que representa aquilo onde ele está inserido. Mas o filho, sim. O filho conhece. O filho conhece porque ele entende que ele participa daquilo. Ele está inserido num processo. Esse é o filho que tem o entendimento. Mateus 3, 16, 17. Mateus 3, 16 e 17 diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Devia estar frio a água naquele dia lá, né? Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram. E ele viu. Os olhos dele contemplaram o Espírito de Deus descendo como pomba,
vindo sobre ele. Naturalmente que ele está citando a pomba aqui como algo que eles conheciam, né? Então eles nunca tinham visto isso antes, nem Jesus. De repente ele viu aquele negócio ali que ele atribuiu pela forma, pela maneira, pelo modo, né? Atribuiu a uma pomba. Certo? Não que o espírito e a pomba sejam a mesma coisa, né? Só uma atribuição aqui, tá? E eis que uma voz dos céus disse, ouviu-se, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Certo? Quem falou isso? Não. Quem falou isso? Este é o meu filho. Quem fala isso? O Pai. O Pai. Quem é o Pai? Deus. Deus é o meu Pai. Deus falou isso. Naquele momento, então, todas as pessoas que estavam ali souberam da identidade daquele moço, daquele cidadão. Até então ele era o quê? Um andarilho, que andava pelos caminhos daquela região. Chamado Jesus, filho de um determinado carpinteiro e de uma mulher chamada Maria. Neste momento, e a partir desse momento, as pessoas que conviviam com ele passaram a ter uma outra visão sobre ele. Opa, peraí um pouquinho. Então quer dizer que ele não é filho daquele cidadão lá. Ele é filho de Deus. Deus falou para ele que é o pai dele. Pô, esse cara é dos bons. Não é qualquer um. Então Jesus teve esta revelação. Não que ele não soubesse, mas foi uma revelação pública de quem era Jesus. E como ele teve essa revelação pública, a partir dali, ele saiu dali, né, estufou o peito assim e saiu andando. Para fazer milagres, para sair dando com a Bíblia na cabeça, né, dos endemoniados. Foi isso que ele fez? Não. A partir daquele momento, ele saiu da água, que estava gelada pelo jeito, né, e foi para o deserto. E chegando no deserto, o que foi a primeira coisa que aconteceu com ele? O diabo veio e falou o seguinte para ele. Acho que eu até anotei o versículo aqui. João 15, 1 e 2, é isso? Não, não é. Antes lá então. Bom, enfim. Na sequência ali, o que aconteceu? O diabo vem e fala para Jesus o quê? Escuta, ô menino, se tu és filho de Deus, se tu és. Quer dizer, o diabo confrontou a identidade de Jesus, colocando essa identidade à prova, com a intenção de gerar o quê? Dúvida no coração de Jesus. E Jesus, muito tranquilamente, responde a ele, rebatendo essa situação com a palavra. Está escrito. Está escrito. O diabo vem e diz, seguinte, se tu é realmente filho de Deus, Jesus era filho de Deus ou não era? E ele sabia disso, porque ele não teve dúvidas. Se tu és filho de Deus, fala para essas pedras aí se transformarem em pão.
Jesus rebate com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que vem da boca de Deus. E esse Deus é o meu Pai. Identidade. Segurança naquilo que Ele é. Mateus 4:1. Isso, então é isso aí. Perfeito, vamos em frente. Agora sim, vamos lá. João 15, 1 e 2. João 15, 1 e 2. Olha o que a palavra diz, queridos. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador, agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Queridos, isso aqui por vezes, toda vez que eu lia isso, isso meio que falei, pô, mas tem alguma coisa errada aqui. Como assim? Como é que é isso? Todo ramo que, estando em mim. Como pode um ramo que está ligado à videira verdadeira, e esta videira verdadeira é Jesus, se esse ramo está ligado em Jesus, naturalmente tem que dar fruto? Como pode uma pessoa que diz que tem Jesus não frutificar? Impossível. Não acredito nisso. Meus queridos, está escrito. Está escrito. Todo ramo que, estando em mim, apesar de estar ligado à videira, ligado ali é, algumas vezes até agarradinho, né? Assim. Não der fruto. Ele o corta. Ele quem? O Pai. E todo ramo que frutifica, ele vai lá e poda, limpa, para que produza mais frutos ainda. Hello? Entenderam? Queridos, que frutos são esses? Uns podem estar pensando assim, é uma laranja, como é que é? Uma ameixa. Né? Não, queridos. São os frutos do Espírito. Aí sempre tem aqueles mais espirituais, assim, frutos do Espírito. Até fala assim, e dá uma tremidinha com a voz assim, né? Espírito. Não, queridos. Frutos de vida, amor, de doação. Queridos, nós não somos servos no sentido de escravos, mas nós somos servos no sentido de uma pessoa que serve ao meu irmão, à minha irmã. E como servo, eu possibilito que esta pessoa tenha não só suficiência para viver, mas que ela seja conduzida pelo mesmo caminho que eu fui. E ela conheça Ele, Jesus, o Cristo, assim como eu conheço. E se eu colaboro para isso, para que ela tenha este mesmo conhecimento, eu estou frutificando. Aí Jesus vem e fala assim, todo ramo que estando em mim, naturalmente ele está se referindo à igreja.
E a igreja, queridos, não é a nossa placa que é denominação, uma aqui, outra na outra esquina, e de repente até no meio da quadra tem outra ali. Não. Igreja é a igreja de Cristo. Aquela igreja que ele instituiu. Igreja de Cristo, não as denominações. E dentro dessa igreja de Cristo, ele vem e fala o seguinte: esses ramos que dizem estar ligados em mim, porém, não prestam para nada. Esses ramos serão cortados e lançados fora. E aqueles que estão produzindo ali os seus frutinhos bonitinhos, estes sim, eu vou cuidar deles. E eles vão frutificar mais ainda. E queridos, esses ramos que são podados, cuidados, zelados pelo Pai, esses ramos somos nós. Queridos, por que você faz da sua vida aquilo que você está fazendo? Se não houver um propósito para isso. E a palavra propósito, ela é muito vaga, no sentido de que Deus me deu um propósito. Ah, é? E aí? O que tu faz com isso? Ah, não, mas eu não faço nada ainda. Mas eu tenho um propósito. E aí? Vai morrer com isso. E vai enterrar aquilo que tu chama de propósito. Se você não frutificar, isso é lixo na sua vida. Está só tomando seu tempo. Aliás, está só alugando a tua cabecinha. Como que eu frutifico? Trazendo o meu amigo para a igreja. Ótimo. O que mais então eu devo fazer? Ser um testemunha de Cristo, não um discípulo de Jesus apenas. Discípulo de Jesus está cheio por aí, queridos. Ah, é? E os frutos? Ah, não, eu faço a minha parte, ele que faça a dele. E os frutos, cadê? Jesus falou o seguinte: vocês serão minhas testemunhas. O que faz uma testemunha? Ela dá o seu testemunho. Daquilo que ela viu, ouviu ou presenciou. E como eu conheço Jesus, o Cristo, através da minha vida, as pessoas que convivem no meu ambiente, elas percebem esse testemunho. Diferente de você falar, é você ser o testemunho. Vamos lá que já está no vermelhinho lá, ó, o timer, né? Vamos encerrando aqui. Queridos, livro de João, capítulo 6, 37 e 38, João 6, 37 e 38. Vamos ver o que a palavra diz. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai. Queridos, isso é propósito de vida. Jesus, ele tinha muito bem definido esse propósito de vida na vida dele. A ponto de chegar o tentador e chegar para ele,
Se de fato tu tem esse propósito, então faz tal coisa. Não. Eu me conheço. Eu conheço a minha identidade. E a minha identidade eu recebi do meu pai. Eu não ouvi de alguém aí. Eu não ouvi de alguém aí dizer assim: ah, você é o filho do fulano. Você é um profeta. Eis que te digo, você é tal coisa. Não. Não é essa a identidade dele. O que ele é, ele ouviu do pai. Assim como nós hoje ouvimos e recebemos do Espírito que está em nós e sobre nós. Lucas 11, versículo 2. Lucas 11, 2 diz assim: então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Deus, santificado seja o teu nome. É isso que está escrito ali? Não. Quando vocês orarem, digam: Pai. Queridos, eu só posso chamar alguém de pai se de fato eu tenho a concepção de que eu sou filho. Vocês aqui que são pais, né? Eu sou pai. Você está andando na rua e alguém chama você de pai. Mas ele não é teu filho. Qual é a tua reação? Ah, não é comigo. Não é comigo. Queridos, se eu chego no meu secreto, eu oro no meu secreto e eu falo: Pai Celestial, é porque eu conheço a minha identidade. Essa identidade eu recebi dele. Porque está escrito. Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos. Nós temos esse direito, queridos. Então essa é a sua identidade. Você é filho. E como filho, o que você faz? Você colabora para o projeto do seu pai? Ou você resolve pegar sua mochila e seguir o seu próprio caminho? Não, meu pai não me entende. Eu não sou compreendido nessa casa. Então eu vou pegar minha trouxa e vou cuidar da minha vida. Uma pessoa assim, infelizmente, não sabe onde ele está inserido. Mas nós sabemos. Eu sei a quem eu pertenço. Por isso eu faço o que eu faço. Por isso eu não dou um testemunho. Eu sou um testemunho. Você lembra de Pedro, quando, em uma das vezes que ele negou Jesus? Chegaram para ele e falaram: ah, sim, você estava com ele. Não, não estava. Sim, estava, porque teu jeito é igual ao dele. Isso que você está reproduzindo, você aprendeu com ele, você pegou dele. Então tu andava com aquele cara. Por quê, queridos? Porque Jesus obteve uma importância tal na vida daqueles homens, a ponto deles se espelharem em Jesus. Então, a maneira como Jesus andava é o jeito que eles estavam andando. A maneira como Jesus falava é a forma como eles estavam falando.
a maneira como Jesus se comportava, eles estavam se comportando. Ou seja, eles estavam sendo um testemunho. Então, queridos, sejamos nós também um testemunho vivo de Jesus. Para que aquilo que eu faço como um filho e como uma testemunha viva deste projeto para a nossa vida chamado cristão. O que é cristão? É aquele que é um seguidor de Cristo. O que é um evangélico? É aquela pessoa que adotou para si os princípios do Evangelho de Jesus. Ah, mas isso eu faço e faço cegamente. Ah, é? E o seu testemunho? Então, amém, queridos? Vamos nos colocar de pé? Queridos, nós somos filhos. E como filhos, eu preciso trazer comigo essa identidade. Porque eu sei quem é meu pai. E o meu pai é o meu Pai celestial. Eu não estou desprezando o seu pai carnal. Eu estou falando que a palavra diz que nós temos um Pai celestial. E se eu tenho um Pai celestial, eu sou então um filho que trago comigo a minha essência, algo divino, não só carnal. E como sabedor disso, eu passo a viver, eu passo a me comportar, eu passo a dar testemunho de acordo com essa herança espiritual. E é exatamente a compreensão, o conhecimento desta herança espiritual que me transforma em um cristão. E esse cristão é um filho amado. Queridos, você é um filho amado do Pai. Saiba disso. Carregue isso com você em todos os momentos da sua vida. Você é um filho amado. Você não será um filho amado à medida que você fizer boas ações, boas obras por aí. Você é um filho amado, por isso você faz coisas boas. Vamos orar? Pai Celestial, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra em nossa vida. Agradecemos porque o Senhor nos deu o direito de sermos feitos filhos. Hoje nós sabemos que nós temos um Pai celestial. Hoje nós pertencemos ao reino do teu Filho amado. Pai celestial, a tua palavra diz que ele, o teu Filho, nos resgatou do império das trevas onde nós estávamos e nos transportou para o reino. Hoje nós somos cidadãos do reino e filhos amados do Pai. Pai Celestial, que nesta semana cada um de nós possa carregar consigo esta identidade e sermos testemunhas vivas do teu Filho amado, Jesus, o Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Queridos, que esta semana seja uma semana de graça, de vitória na sua vida, e você seja o testemunho vivo do Senhor Jesus, por onde você estiver, para a honra e glória
do nome de Deus, o Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.